Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Eu espero que sim, como sempre. Bem, nós fizemos uma gravação anterior falando sobre como é o Enem, desejando tudo de bom. Mas um dos temas mais recorrentes na história do Enem, gente, é o meio ambiente. Quando é que o homem começa a efetivamente se preocupar com o meio ambiente? Isto vai acontecer, gente, no ano de 1962. O ano de 1962, aqui no Brasil, ele teve uma geada muito forte, que arrebentou com o plantio de café no estado de São Paulo, mas principalmente no Paraná, sobretudo na região que eu estou me dirigindo, chamada de Norte Pioneiro. Isso quebrou muitos cafeicultores, muitos que já dependiam bastante do capital de giro dos bancos, tiveram que entregar suas propriedades que estavam como garantia, migraram para outras áreas do Brasil, ou mesmo em permanecendo, deixaram de ser uma elite, às vezes poderosa e com dinheiro, para se tornar boias frias, exatamente. Continuaram trabalhando na cafeicultura, mas numa condição social e econômica completamente diferente. Uma situação bastante difícil. Essa geada, gente, ela é chamada na geografia de geada branca. Eu sei que tem um nome técnico para a questão da geada, geada branca, geada negra, mas não se trata do nome técnico, trata-se de um fator histórico. Então a geada branca, ela mostrou que aquele ano, o ano de 1962, alguma coisa aconteceu no clima e esta alguma coisa chamou a atenção do homem. Bem, no final do ano, que é inverno no hemisfério norte, o inverno que começa em outubro no hemisfério norte e ele se prolonga até os meados de março. Então, nesse período, ocorreu também algumas anomalias climáticas que mudaram bastante Pessoal, só um minutinho aqui que tem um caminhão, tô ultrapassando, o cara tá com gracinha, tá comendo faixa, tá dificultando um pouco. Sempre tem os caras, eu podia até falar, né, a marca da placa do cara, o cara já taca olho, né, quer dizer, ou a gente não é o cara. Bom, mas vamos voltar aqui, que sinal é assim mesmo. Bem, vamos tocar nossa vida, moçada. Vamos lá, mas rodovia, tem esses imprevistos. Então, gente, naquele inverno de 1962, final do ano, início de 1963, nós tivemos alguns problemas em relação ao inverno. Por exemplo, a corrente do Labrador, que chegava mais ou menos à altura de Boston, Nova York, Filadélfia, que é uma corrente fria, essa corrente que vem da Groenlândia, ela nasce na calota polar norte, suas águas frias tangenciam o litoral ocidental da Groenlândia e o litoral oriental do Canadá e metade do litoral oriental ou da costa atlântica dos Estados Unidos. Porém, desta feita, no inverno 62, 63 no hemisfério norte, a corrente chegou com muita intensidade no Mar do Caribe, provocando uma redução brusca de temperatura na Flórida, com geadas que destruíram o Orange Belt. Orange Belt, gente, é como se fala nos Estados Unidos, o cinturão da laranja. Cinturão da laranja.
Então, meus queridos, só um minutinho aqui, tô tendo problema aqui no trânsito. Rapidamente eu volto a falar. Então, moçada, desculpa, nós tivemos então essa descida da corrente do Labrador com muita intensidade, muito mais do que o normal, provocando geadas e um prejuízo enorme para os produtores de laranja. Os Estados Unidos, inclusive, precisou importar muito mais laranja, já que é um grande consumidor de laranja e seus derivados, começou a importar muito mais do que normalmente. Inclusive, quem se beneficiou disso foi o Brasil. Digamos que nós demos sorte, já que nós estávamos vivendo um ano difícil, com crise na cafeicultura, mas o setor dos cítricos, ele dá uma compensada. Claro que ele dá uma compensada para a balança comercial, mas não dá uma compensada para aquelas pessoas que dependiam da produção do café. Isso precisa ficar bastante claro. Ela melhora a situação brasileira, que dependia muito do café. O Brasil que chegou a depender em 75% da cafeicultura. Estou falando, claro, das exportações. E os cítricos, eles deram uma aliviada. A citricultura acabou aliviando a condição da cafeicultura. Certo, gente? É isso daí. Pessoal, eu vou ter que parar daqui a pouco, vou ter que colocar o óculos, inclusive, trocar o óculos aqui e melhorar, porque o sol ele tá muito intenso, ele tá batendo muito de frente, tá? Desculpa. Bem, mas essa onda de frio, gente, ela não vai afetar só os Estados Unidos e o Brasil. Ela vai afetar, por exemplo, profundamente a União Soviética. A União Soviética tinha a maior agropecuária do mundo. E parte da superação da pobreza, que foi provocado pela Primeira Guerra Mundial, pela Revolução Russa e pela Segunda Guerra Mundial, parte da superação desse período histórico, que dura quase 50 anos, muito difícil para a União Soviética, ele está ligado essencialmente ao crescimento da agropecuária, que era uma base do planejamento da economia planificada soviética, ok? Muito bem. Este inverno muito rigoroso, ele destrói, numa proporção jamais conhecida, as safras agrícolas do país. E o país que, como eu disse, dependia muito da agropecuária, ele vai se ver numa situação econômica difícil, ao ponto de ter que importar alimentos de outros países do mundo. E quem é que tinha esse excesso de alimentos para fornecer para um país tão vasto e com uma população tão grande como era o caso da União Soviética? Só podia ser os grandes países capitalistas. Então, a União Soviética, que se orgulhava historicamente de não depender de ninguém, isso era uma das bases do socialismo soviético, ou seja, a busca do isolamento, da não dependência, da não contaminação com os valores do capitalismo. Isso, pessoal, é aquilo que a gente chama de economia autárquica. A União Soviética, ela buscava essa autossuficiência a qualquer custo para não depender, para não se relacionar com os países capitalistas. Mas a situação foi tão complicada que a União Soviética se viu necessitada de importar alimentos para não agravar a crise socioeconômica dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da Austrália
entre outros países. Realmente foi um golpe no orgulho soviético, nos valores do socialismo. E isso, gente, ficou tão claro que o Politburo, que era a elite que governava a União Soviética, ela derrubou o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que era o cargo máximo ocupado pela liderança, que era o Nikita Sergeyevich Khrushchev. Foi o único caso em que um secretário-geral foi derrubado. Claro, gente, que pesava sobre Khrushchev, digamos, uma série de fatores que desagradava ao Politburo. Khrushchev era um líder que estava interessado no desenvolvimento socioeconômico da população soviética. Ele achava uma bobagem sem tamanho o dinheiro gasto, por exemplo, com armamentos durante o período da Guerra Fria. E ele queria, porque queria, levar a União Soviética por um outro caminho, por um caminho diferente do que Stalin criou para a União Soviética, aquilo que a gente chama de stalinismo, que tem que ver muito com ódio com o Ocidente e que tem que ver muito com a corrida armamentista que vai favorecer duas elites, o próprio Politburo e os funcionários públicos, a chamada nomenclatura, que governava a União Soviética com muitos privilégios, e as forças armadas, que no final da União Soviética chegava a consumir 33% do produto interno bruto. Quer dizer, era uma desfaçatez, mas infelizmente era isso que acontecia dentro da União Soviética. E Khrushchev resolveu enfrentar isso, e desde o início. Tanto que quando ele assumiu em 1956, ele não teve o menor problema em denunciar os crimes do Stalin. O Stalin, que governa a União Soviética de 1924 a 1936, e é considerado, né, um grande déspota, um dos maiores tiranos da história. Então, esse sujeito, gente, o Stalin, ele vai implantar um sistema ditatorial. Eu estava fazendo um trevo, então às vezes dá uma perdida na concentração, que a gente foca, o cérebro foca na sobrevivência, né, gente, na vida. Tá muito complicado aqui, tá? Por quê? Porque o sol tá batendo a pino e ele tá dificultando a minha leitura de GPS, e ele tá dificultando bastante também a gravação. Mas é assim, é ao vivo, nós temos sempre os nossos probleminhas. Bem, vamos ver se eu consigo, para melhorar, eu trocar o óculos aqui, tá, gente? Ó, vamos lá, óculos de sol. Então, gente, mas o Stalin, ele implantou uma ditadura terrível na União Soviética. O Khrushchev queria se livrar disso, queria enfrentar quem apoiava esse stalinismo que beneficiou essas duas classes, a nomenclatura e as forças armadas. Agora melhorou bastante para guiar, gente. Agora estou vendo bem as coisas, a situação. Inclusive, os reflexos do sol agora estão sendo aliviados, tá? Então é isso aí, pessoal. Então, gente, quando ele assumiu para valer, e olha que o poder ficou vago na União Soviética, gente, por 3 anos. O Stalin governou, como eu disse a vocês, de 1924 a 1953. E o Khrushchev só assumiu em 1956. Por quê? Porque o governo era muito personalista. O Stalin utilizava o culto à personalidade para poder manipular o povo, para poder controlar o povo soviético. Então, era difícil enfrentar todo esse poder personalista,
ditatorial, manipulador que cria o nosso Stalin. Eu estou aqui agora, gente, pegando um trevo bem complicadinho. Provavelmente eu vou parar, que eu estou pegando a rodovia federal BR-153, que cruza o país de norte a sul. O trecho aqui é bem pesado, eu vou fazer um trevo. Daqui a pouco eu vou voltar a rodovia, tá? Mas está tudo bem, nós que já andamos 43 quilômetros, quer dizer, fizemos um trecho bastante grande. Mas vamos lá, vamos percorrer. Já entramos na BR-153, vamos mandar um trecho nela. Depois a gente vai pegar uma outra vicinal e tocar a vida, tocar o barco. Bem, mas depois de feito esse contorno, vocês fazendo comigo, eu queria mostrar muita paisagem aqui para vocês. Não vai dar, hoje não vai dar, porque a gente tá com pressa, né? Já quase meio-dia, daqui a 2 horas eu tenho que estar na sala de aula. Claro que a gente tem, tô trabalhando com uma distância confortável, mas é isso aí, a gente precisa andar. Bem, voltando aqui, meus queridos, o poder ficou vago com a morte de Stalin e pelo esse culto à personalidade, por essa estrutura engessada que ele montou. Claro que a nomenclatura e o Politburo e as Forças Armadas não quererão perder os seus privilégios, então eles vão nomear uma troika, que quer dizer governo de 3, como se fosse no Brasil aquele período que a gente chama de regência trina. Então são 3 líderes que vão ser escolhidos: Molotov, Malenkov e Khrushchev. Quem se destaca, até porque foi ministro da agropecuária do Stalin, foi o Nikita Sergeyevich Khrushchev. E no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, histórico 20º Congresso, ora, pessoal, que eu parei um pouquinho porque eu estava olhando aqui, gente, uma escarpa belíssima da Serra do Mirante. Eu estou descendo em direção ao vale do rio Paranapanema, que separa São Paulo do Paraná. Logo eu estou cruzando a Serra do Mirante, tá bom, pessoal? Então por isso estava observando aqui, deslumbrado. Uma hora a gente com certeza vai mostrar isso para vocês. Mas, meus caros, nós vamos perceber que em 1956, quem se destaca no governo soviético é o o Nikita Sergeyevich Khrushchev. E o Khrushchev assume denunciando no histórico 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Ele começa denunciando os crimes do Stalin. De uma coragem extraordinária. Claro que a nomenclatura, o Politburo, as Forças Armadas ficam estupefatas, mas havia uma ala progressista que sempre apoiará o Khrushchev. No entanto, gente, ele sempre terá os inimigos stalinistas e aquele pessoal que fica em cima do muro, que não tem certeza de apoiar com convicção, está esperando o momento mais oportuno ou para apoiar definitivamente ou para derrubar o Khrushchev. Acontece que o governo do Khrushchev é muito progressista. Estamos passando em frente ao trecho de Ocauçu. Bom, vamos em direção a Campos Novos Paulista, ok, gente? Bem, mas, moçada, o Khrushchev, ele era uma pessoa muito progressista, e por ser progressista, ele vai, digamos, conseguir que a União Soviética atinja o seu auge enquanto superpotência. O período de governo do Khrushchev é extraordinário. Claro que nós vamos ter problemas muito grandes,
Mas já em 1957 ele inaugura a era espacial, ao lançar no dia 4 de outubro de 1957 o primeiro satélite no espaço. Quem faz isso? A União Soviética. Então é um governo muito progressista. Eu vou analisar esse governo posteriormente, agora ainda não farei essa análise, porque senão, como o foco nosso é meio ambiente, a gente fica só conversando sobre o Estado. Mas enfim, o governo dele foi progressista. A gente pode enumerar entre características importantes, além da corrida espacial, né, que vai ter um outro lance importante no dia 12 de abril de 1961, quando a União Soviética coloca no espaço o primeiro homem, que é o cosmonauta Yuri Alexeyevich Gagarin, em órbita da Terra. Um outro golpe de misericórdia nos Estados Unidos. Temos em 1961 a construção do Muro de Berlim, a toque de caixa. Quase que a situação descamba para uma guerra nuclear. E no ano seguinte, talvez a maior crise da história da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis de Cuba. A situação ficou muito próxima dessa vez de um confronto armado nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Realmente foi um momento dos mais tensos da história pós-Segunda Guerra. Bem, entramos no município de Campos Novos Paulista. Pois bem, gente, mas como eu estava falando com vocês, em 62 teve a crise dos mísseis de Cuba. Em 62, final de 62 para 63, a crise agrícola. Ele não consegue sobreviver à crise agrícola. Como ele não consegue solucionar, não é ele, Khrushchev, ninguém conseguiria solucionar, porque é um fato que foi natural, independente do homem. O homem não tem o que fazer, então, infelizmente, a situação ficou bastante crítica. Ok, gente? É isso aí. Eu vou parar por aqui a gravação e a gente vai já começar uma outra.